a organização das formigas cortadeiras e como atacam a lavoura. Na sala de aula, vamos entender esse comportamento que prejudica a plantação. Olá, meu nome é Moisés Pereira de Souza, eu sou engenheiro florestal, a minha área de atuação é entomologia, a ciência dos insetos, e hoje nós vamos entender um pouco sobre o comportamento e a biologia de formigas cortadeiras. Esses insetos que são pragas importantes na agricultura brasileira, principalmente a agricultura na parte de pastagem. Nós vamos entender como é que esses insetos se comportam para que a gente possa aprender e fazer um controle mais eficiente. Bom, inicialmente nós precisamos entender o seguinte: de onde surge um formigueiro? Como nasce um formigueiro? Como aparece um formigueiro? Inicialmente, um formigueiro ele surge de um outro formigueiro. É necessário que um formigueiro produza indivíduos que vá disseminar essa espécie para outras áreas. Aqui nós estamos vendo dois tipos de indivíduos que tem dentro do formigueiro. Existem outros, mas esses são chamados as castas de reprodução ou castas reprodutivas. Nós estamos vendo uma tanajura e um bitu. A tanajura é esse indivíduo maior, que é a fêmea. É ela quem dará origem à colônia e será a futura rainha. Esse menor, nós estamos vendo que é o bitu. Esse é o macho, entendeu? Que irá fertilizar a fêmea, a tanajura. É bom explicar também o seguinte: no formigueiro existe rainha, existe soldados, cortadeiras, jardineiras e outros indivíduos. Porém, é bom lembrar, todos os indivíduos das formigas cortadeiras são fêmeas. Rainha fêmea, cortadeira fêmea, operária fêmea e inclusive o soldado também é fêmea. Então nós estamos lidando com uma sociedade estritamente com fêmeas, não existe macho. Porém, a partir do terceiro ano de vida de um formigueiro, esse formigueiro já é tecnicamente um formigueiro adulto. O que é um formigueiro adulto? O que é um organismo adulto? Cientificamente, um organismo adulto é aquele que já está apto à reprodução. Então, a partir do terceiro ano de vida de um formigueiro, ele já consegue, além de produzir soldados, cortadeiras, jardineiras, ele produz dois outros tipos de indivíduos que são tanajuras e bitus, machos e fêmeas. Esses dois tipos de indivíduos, que são alados, são obrigados a voar, a fazer uma revoada. Então, numa época do ano, após as chuvas, entendeu? Os formigueiros de uma mesma região sincronizam o voo. Lembrando, quem coloca ovos no formigueiro é somente a rainha. Formigueiros do gênero saúva possuem apenas uma rainha. Então, se vocês imaginarem que nós temos um formigueiro com até 8 milhões de indivíduos, tudo provém apenas de um indivíduo, no caso, a rainha. Os demais indivíduos são todos fêmeas. Mas o mais curioso é que todos os formigueiros de uma região sincronizam o voo no mesmo dia, no mesmo horário. Resumindo, é como se todos os formigueiros da região de Brasília voassem todos no mesmo dia. E qual é a lógica disso? A lógica é o seguinte: como no formigueiro os machos e as fêmeas provêm da mesma mãe, eles são irmãos. Então, se um formigueiro decidir voar sozinho, irá copular irmão com irmã. E a espécie já teria praticamente extinto. Então, todos os formigueiros de uma região sincronizam o voo para que haja a possibilidade de troca de material genético entre indivíduos de ninhos diferentes. Então, esse sincronismo é um fenômeno muito interessante. Até hoje nós não descobrimos como é que eles conseguem sincronizar isso,
mas nós sabemos que está relacionado com temperatura, umidade relativa do ar, luminosidade e velocidade do vento. Então aqui nós temos as castas temporárias que são obrigados a voar. Bom, aqui nós temos a nossa tanajura ou içá, que é a fêmea. Como nós falamos, uma vez ao ano a rainha coloca ovos fertilizados que irão gerar fêmeas aladas, que são os içás, ou as tanajuras, e os bitus. Nós estamos vendo ali uma tanajura com asas. Essa tanajura realiza o voo. Esse voo é chamado voo nupcial. Quer dizer que no alto, ainda em voo, a tanajura copula com o macho. Como ela tem pouco tempo para copular, ela chega a copular com 3 até 8 machos durante o voo. E o mais interessante é que, após a cópula, o macho morre. Ou seja, machos de formigas cortadeiras que conseguem vivem algumas horas e, no máximo, copula uma vez, depois morre. Um outro comportamento interessante é que, após a revoada, a fêmea ou a tanajura desce ao solo e observe na foto de baixo, as asas não estão mais no corpo da tanajura. Ela vibra uma musculatura e ela perde as asas, ou seja, ela retira as asas e ela vai cavar um buraco para dar origem ao formigueiro. E antes da tanajura voar, para dar origem a um novo formigueiro, ela vai no formigueiro, onde ela está morando, e ela ingere um pedaço do fungo que está no formigueiro. Adiante nós vamos explicar por que ela faz isso, que vai dar origem a uma nova colônia. Bom, a saúva-limão, que é a tanajura, da espécie saúva-limão, ela voa cerca de 11 quilômetros. A rainha perde as asas, nós podemos ver embaixo, ela vibra uma musculatura no tórax, essa musculatura quebra a asa, vocês podem ver as asas no chão, e ela vai dar origem a um novo formigueiro, se ela conseguir sobreviver. Aqui nós estamos vendo uma rainha, ou seja, uma tanajura de um quenquém e não de uma ata. Ela é bem menor também, mas também segue as mesmas características de voo nupcial. Lembrando que o voo nupcial, a cópula acontece no ar, diferente do voo dos cupins. O voo dos cupins, a cópula acontece no chão. No caso das formigas cortadeiras, a cópula acontece no ar. Aqui nós estamos vendo como é que a tanajura faz. Ela desce ao solo, cava o primeiro buraco, traz o solo para fora. Na sequência, vocês podem ver na imagem do meio, ela tampa esse buraco e ela vai tentar dar origem a um novo formigueiro. Se ela tiver sucesso, aproximadamente, no máximo 118 dias, haverá um novo formigueiro ativo no solo. Se ela não conseguir, ela irá morrer e não haverá o formigueiro. Aqui, por exemplo, nós estamos vendo a profundidade que a tanajura cava para fazer a primeira panela, o primeiro espaço onde ela vai se enclausurar por até 118 dias. Ela cava e tampa, fecha esse orifício e fica lá embaixo enclausurada. A profundidade que ela cava, em média 18 centímetros, pode chegar até um pouco mais, a ideia é tentar fugir do horizonte A do solo. O horizonte A do solo é uma pequena camada, alguns solos chegam a 8 centímetros, 10 centímetros, mas é nesse horizonte A que está a grande quantidade de organismos do solo. Então, se ela fizesse uma panela e essa panela estivesse no horizonte A, a chance dela se contaminar com vírus, fungos, bactérias, nematóides seria maior. Então, ela tenta fugir do horizonte A para o horizonte B com a ideia de se preservar mais e sobreviver. Bom, e a formiga se alimenta de quê? Nós temos que entender que formiga, embora corte folha, formiga não é herbívora, ela é considerada um herbívoro da região neotropical. Mas a formiga nunca comeu folha.
formiga jamais comerá folha. A formiga não tem como digerir a celulose como forma de alimento. Então, como é que a formiga faz para se alimentar? Ela corta folhas. O mais interessante, vocês podem ver nessa imagem aqui, essa imagem é de uma folha estreita, ou seja, capim, cana, bambu, basicamente folhas de monocotiledôneas. Na foto do lado extremo, nós estamos vendo uma formiga carregando uma folha de uma espécie de cotiledônea. Aqui vai uma diferença. Durante o processo evolutivo do surgimento das formigas cortadeiras, elas se adaptaram. Existem espécies de formiga que cortam folha estreita, como nesse caso aqui, cana, bambu, capim, e existem espécies de formiga que se adaptaram em cortar folha larga, como naquela imagem do lado. Aí são roseiras, eucalipto, laranjeiras, etc. Então nós temos dois tipos de formiga, uma que corta folha estreita, uma que corta folha larga. E nós temos um gênero misto entre esses dois, que corta os dois tipos. Então a formiga corta a folha, transporta a folha para o formigueiro. E eu falei no começo que a tanajura, quando vai voar, ela vai no formigueiro, pega um pedaço do fungo e ela ingere esse fungo e guarda o fungo num lugar, numa cavidade chamada cavidade infrabucal. Ela tem uma parte na garganta em que ela leva uma muda desse fungo, desse mofo. Depois que ela cava o primeiro buraco, que ela tampa e sem clausura, ela vomita essa muda do fungo, esse pedaço do fungo, ela regurgita esse pedaço do fungo e vai criar esse fungo para alimentar a colônia, a futura colônia. Mas com o que ela vai alimentar esse fungo? Com secreções dela. Ela vai alimentando esse fungo, para esse fungo ir se desenvolvendo. Paralelo a essa atividade, ela vai colocando ovos, cujos ovos darão origem aos indivíduos da colônia. Após o terceiro ano é que o formigueiro dará origem a novos indivíduos. Então existem as chamadas castas permanentes, que são rainha, soldado, cortadeiras e jardineiras. Após o terceiro ano, além dessas 4 castas, existem mais 2 castas que nós vimos, tanajuras e bitus. Então, a tanajura ao voar carrega uma muda do fungo que dará origem ao alimento para o novo formigueiro. Ela vai cultivar. Como é esse fungo, para a gente poder entender? Esse fungo é o chamado Leucogáricos ganglióforos. Esse é o principal fungo que ela utiliza, que ela cultiva com a folha e ela se alimenta. Voltando ao assunto, formiga não é herbívora, formiga não come folha. Ela utiliza a folha para cultivar o fungo e depois ela se alimenta do fungo. Nós podemos ver nessa imagem aqui o fungo e o fungo fornece proteínas e fornece enzimas também que a formiga utiliza para se alimentar. Vejam nessa imagem aqui, tá bom? Essa foto está dentro de um capacete. Nós podemos ver pedaços de folhas, tá bom? Sendo incorporado ao mofo, ao fungo, as formigas trabalhando nessa esponja de fungo, ou seja, a formiga cultiva o fungo com a folha e a formiga utiliza o fungo para se alimentar. Essa foto eu fiz no interior de São Paulo, onde eu estou segurando um fungo que a formiga cultivou com folha para se alimentar. Aqui nós estamos vendo uma foto muito bonita e bastante didática, onde nós estamos vendo o fungo se desenvolvendo sobre pedaços de folha, onde nós conseguimos mostrar claramente que a formiga não se alimenta da folha. Claro que ao cortar a folha libera um exudado, uma seiva, a formiga ingere essa seiva também como parte da sua alimentação, mas não ingere a folha, não come a folha. Foto bastante didática, tá bom? Do Alex Wilde. Vocês podem ver a formiga trabalhando no fungo, cultivando o fungo, como nós chamamos isso aí de jardim de fungo. Por isso, uma das castas das formigas chamam-se jardineiras. Aquelas que cultivam o jardim de fungo são chamadas jardineiras. Aqui vocês estão vendo uma tanajura que conseguiu ter sucesso,
tá bom? A cada 100 tanajuras que cai ao solo, dependendo do tipo de solo, 95, 96 morrem. Ou seja, a quantidade de tanajuras que conseguem dar origem a novos formigueiros é muito pouco. Ou seja, o controle biológico é muito eficiente. Aqui nós estamos vendo as formas jovens, visto que a rainha coloca ovo, do ovo eclode a larva. Nós estamos vendo em cima 3 larvas de tamanhos diferentes, tá bom? Cada larva dessa vai dar origem a uma casta. Nós estamos vendo embaixo uma pupa, então as fases dos himenópteros, as fases da formiga: ovo, larva, pupa e adulto. Os ovos estão aqui dentro, eclode as larvas têm um formato como se fosse um rim humano, daí o nome formato reniforme. Então as larvas têm formato reniforme, são esbranquiçadas. Embaixo na foto nós estamos vendo o indivíduo já, ou seja, a pupa que dará origem a novos indivíduos. Ou seja, nós temos indivíduos grandes, que certamente seriam os soldados, indivíduos médios e indivíduos pequenos. Os pequenos são as jardineiras. Elas têm que trabalhar dentro da esponja do fungo. Então, tem que ser pequenas. Aqui nós estamos vendo a distribuição social das formigas dentro do formigueiro. Ou seja, as jardineiras compreendem 50% dos indivíduos. As generalistas, ou que trabalham internamente junto com as jardineiras, em torno de 30%. As cortadeiras em torno de 15% e os soldados em torno de 5%. Então, dá para ter uma ideia de como é que acontece. Lembrando que as jardineiras, que são metade dos indivíduos, elas não saem para cortar folha. O corte da folha é feito basicamente pelas cortadeiras, acompanhada dos soldados que protegem elas no transporte do material. Aqui nós temos a diferenciação morfológica, o dimorfismo que tem num formigueiro. Nós temos a tanajura, isso está em tamanho real, comparado. Nós estamos vendo a tanajura, que ao perder as asas, se conseguir sobreviver, dará origem ao formigueiro, será a rainha. Nós temos o bitu, que após a cópula ele morre. E aí nós temos soldados, generalistas e jardineiras. Vejam a diferença de tamanho entre uma rainha e entre uma jardineira. Isso é diferenciação morfológica. Aqui nós estamos vendo uma foto com a diferenciação morfológica bem evidente. Aqui nós estamos vendo uma jardineira, que é uma formiga pequena, do lado de uma irmã dela, que é um soldado. Então notem a diferença de tamanho morfológico. A função do soldado é de defesa. Precisa ser um indivíduo mais forte, com musculatura mais desenvolvida, mais agressivo. As jardineiras precisam trabalhar no jardim do fungo, já são menores. Aqui nós estamos vendo o ciclo de vida, bastante interessante também, entendeu? Na fase de ovo, fica por 25 dias. Depois do ovo eclode, então do ovo não nasce, então formiga não nasce do ovo. Pinto não nasce do ovo. O pinto eclode do ovo, tal qual a formiga eclode também do ovo. O que eclode no caso da formiga é uma larva. A larva fica por 22 dias, depois entra na fase de pupa por 10 dias e uma formiga cortadeira vive no máximo 120 dias. Um soldado vive no máximo 390 dias. Uma rainha, em laboratório, nós temos relato de rainhas vivas até 20, 22 anos. E isso com saúva. E nós temos também a quem, que são aqueles formigueiros menores, rainha vive em 10 anos. Então imaginem vocês, as cortadeiras vivem no máximo 120 dias e o formigueiro pode viver por até 10, 12, 15, 20 anos. Bom, gostaria de agradecer a atenção de vocês. Na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre controle de formigas cortadeiras e obrigado.